Salve lá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Bora Pensar. O episódio de hoje é o terceiro vídeo de 8 que eu estou fazendo sobre este livro aqui, tá? Que é o livro O Caibalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Esse livro traz os ensinamentos, a filosofia de um grande filósofo que viveu aproximadamente 4.700 anos atrás, chamado Hermes Trismegisto, Hermes o Grande, considerado o grande filósofo, talvez o maior filósofo de toda a história da humanidade, e o livro traz os 7 princípios que regem todo o universo. Hoje nós vamos falar sobre o segundo princípio, que é o princípio de correspondência. Bom, o princípio de correspondência, eu vou começar explicando ele lendo uma frase que está no livro e mais especificamente no capítulo que fala sobre este princípio. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O que é este princípio? Bom, quando o Caibalion diz para nós, que existem coisas que estão acima e coisas que estão embaixo, ele está propondo que existe uma certa hierarquia, uma certa ordem no universo. Agora, hierarquia e ordem do quê? De planos. De forma muito resumida e de forma muito simplória, como coloca o próprio livro, o universo ele é dividido em 3 planos distintos. O plano espiritual, o plano mental e o plano físico. Eu quero começar a trabalhar esse conceito com você, antes de nós entendermos o que é cada um destes planos, nós falarmos sobre o que é um plano. O plano, ele não é um lugar, tá? Então ele não é a praça, a esquina, o país, ou o planeta, o que quer que seja, tá? Não é uma localização. E também não é um estado ou uma condição. Bom, o que é o plano? Se o plano não é um lugar, ele não é um estado ou nem uma condição, o que é o plano? O plano, ele é uma dimensão, ele é a 4ª dimensão. A dimensão não é um lugar, é o que diz o Caibalion, tá? E segundo o Caibalion, todas as ciências ocultas, esotéricas, são herdeiras do que está nesse livro aqui. Então, dimensão não é um lugar, a dimensão é uma unidade a mais do espaço. Vou dar um exemplo. Todos os objetos do espaço têm 3 dimensões, né? Você tem a largura, você tem a altura e você tem a profundidade. São 3 dimensões. Há uma 4ª dimensão, ou seja, uma 4ª medida, que é a vibração. Todos os objetos, eu vou usar a palavra entidade, que acaba sendo útil para nós descrevermos coisas e seres, tá? Todas as entidades do universo vibram. Algumas coisas vibram mais e outras coisas vibram menos. As que vibram menos, elas estão no plano físico, nessa divisão que o Caibalion traz do universo. As que vibram mais, elas estão no plano espiritual. Agora vamos mergulhar em cada um destes planos antes de nós voltarmos ao princípio da correspondência. Bom, esta parte dos planos mexe muito com a imaginação das pessoas. Então eu vou dar uma passada rápida sobre cada um dos planos. Se você tem interesse de se aprofundar sobre as características de cada um dos planos, por favor, leia o livro. Foi o que eu falei, acho que no primeiro episódio do Caibalion. Esse livro ele tem várias dimensões diferentes e você pode tirar ensinamentos diferentes. Eu estou em busca da dimensão pragmática, então eu vou passar muito rapidamente sobre cada um dos planos. Eu vou começar pelo plano mental. O plano mental ele é o plano onde estão as formas de pensamento. Quem que está nesse plano? Nós, os seres humanos, os animais, as plantas e os minerais. São entidades que têm mente. E daí você já vai ficar assustado, fala assim, peraí, uma planta tem mente? Segundo o Caibalion, sim, tem uma mente menos sofisticada. E uma mente menos sofisticada significa o quê? Significa que a planta, ela vibra numa frequência menor do que nós, homens. E os animais também, eles têm uma vibração inferior à mente humana. Por isso que nós temos mais capacidade de mudar o ambiente do que um tubarão.
certo? Mas existem, segundo Caibalion, também outras inteligências, outros seres que vibram muito mais, tem uma vibração muito mais potente. Bom, agora que nós falamos sobre o plano mental, o que é o plano físico? O plano físico, ele é o grande palco onde os fenômenos, as manifestações da mente e do físico vão acontecer. Por exemplo, um vulcão, né? Um vulcão em erupção, ele está se manifestando onde? No plano físico. Você, quando está escrevendo um poema, veja, enquanto você está pensando, né, você ainda não manifestou isso no plano físico. Quando você pega, você escreve o poema, ou você escreve um capítulo no livro, você está manifestando esse pensamento, você está baixando a frequência, né, da sua ideia, materializando ela e colocando esta produção no plano físico. Então, o plano físico, ele é o palco, é onde acontecem as manifestações de todas as mentes, não só do homem, como dos animais, dos minerais e das plantas. E o grande plano espiritual, que é onde estão as entidades que vibram muito mais do que nós homens, é onde estão, segundo Caibalion, os seres que hoje nós denominamos como profetas, por exemplo, e pessoas muito especiais que passaram pela humanidade, pela história da humanidade, como Jesus Cristo, Buda e outros grandes vultos, Maomé, pessoas que mudaram a história dos homens, tá? Mas essas grandes personalidades, elas estariam ainda muito longe das grandes entidades que vibram em uma frequência que, segundo o Caibalion, nós não temos capacidade ainda de entendimento. O Caibalion fala, seria como descrever as cores para quem nunca viu o mundo, né? Sempre foi cego, ou descrever alguma sinfonia do Mozart para quem sempre foi surdo. Então nós estamos falando de um plano espiritual que está muito além da nossa capacidade de conhecimento. Nós não temos capacidade de entender o que está acima, o que vibra acima de nós no momento. Tem um ditado budista que diz, nunca coma nada maior do que a sua cabeça. Eu acho que isso ajuda a nós pensarmos sobre o que pode ser esse plano espiritual. Como é que nós podemos entender alguma coisa que nós não vemos e que nos transcende, já que nós nos achamos os seres mais perfeitos e desenvolvidos da natureza. O Caibalion diz que a diferença que há, né, entre esses seres, né, do plano, o ser mais básico do plano espiritual para nós, do plano mental, é a mesma diferença que há entre nós e um verme, no sentido de distância, tá? Como nós estamos está além da nossa capacidade de compreender o plano espiritual. Bom, agora vamos voltar ao princípio de correspondência, porque é isso que interessa nesse episódio. É este o foco que eu quero dar. O princípio de correspondência diz que os princípios, as leis do todo, ou de Deus, se você assim o preferir, elas são válidas para qualquer entidade, independente do plano onde ela esteja. Isso é muito legal, porque se toda essa história do Caibalion realmente for verdade e fizer sentido, as leis do todo, elas estão presentes em todos os lugares. Isso é muito bacana, porque, olha, você não precisa ler esse livro, né? Eu estou com um dicionário de filosofia aqui, que eu uso bastante para fazer os episódios do Bora Pensar. Só que as coisas que estão aqui, elas estão impressas na natureza. Porque se o que está em cima, né, como diz a lei da correspondência, né, o princípio, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, quer dizer o seguinte, que se você olhar para a natureza e para entidades que vibram menos do que você, elas estão sujeitas às mesmas leis que você está. Logo, você consegue entender as leis do universo, como o universo funciona, olhando para as entidades da natureza. Nós podemos entender ou pensar e filosofar sobre coisas que estão no nosso plano, no plano mental. Se no plano mental também estão as plantas, e quando eu olho para esse manjericão, o que eu vejo? Eu vejo que as leis do todo, as leis do universo, o princípio de correspondência está aplicado aqui. Esse manjericão, ele está bem xoxo, para ser bem sincero com vocês. E daí eu olho para ele e falo o seguinte, bom, o que está faltando aqui? Pode ser que esteja faltando sol, porque esse manjericão fica na minha cozinha. Pode ser que eu esteja colocando
muita água nele, ou seja, o manjericão ele está sujeito ao ambiente. O ambiente interfere no florescimento do manjericão. E este princípio ele também se aplica a nós. Se você não tem, se você não tem a energia, se você não tem os elementos corretos, você nunca vai se desenvolver. O que seriam os elementos corretos para nós? Para nós seria você estudar, você saber uma língua, né, diferente, inglês, francês, uma língua que te interesse, você fazer um curso. Da mesma forma que o manjericão, sem o sol, sem a água, ele não consegue florescer. Então, este é um exemplo que eu estou dando para você de como você olha para as entidades que estão no mesmo plano que você, que vibram menos que você, mas que estão sujeitas às mesmas leis. Entender o que faz uma plantinha não florescer e tentar trazer isto para a sua vida. Isto que é bacana no Kybalion, isso que é legal no princípio de correspondência. Eu vou dar um outro exemplo. Se você pega uma macieira ela nunca vai florescer no deserto do Saara e nem na Caatinga. Por quê? Porque a macieira ela precisa de um tipo específico de solo. É ali que ela vai florescer e que vai produzir maçãs. É igual você, muitas vezes você está no lugar errado, fazendo as coisas erradas, e você quer florescer, sabe? Você quer se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, mas você está o quê? Você é uma macieira no deserto do Saara, então você nunca vai florescer, as coisas sempre vão dar erradas para você. Veja, mais um exemplo de como você pode olhar para a natureza, você pode extrair princípios que se aplicam a outras entidades e aplicar na sua vida. Então, a beleza do princípio de correspondência é é nós olharmos para a natureza e nós identificarmos o DNA do Criador, o DNA do todo, do universo, em tudo aquilo que nos cerca, conseguir entender, interpretar este conhecimento e aplicá-lo em nossas vidas. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje sobre o princípio de correspondência. Espero que você tenha gostado deste episódio. Peço para você compartilhar, dar força para o canal crescer nas redes sociais, comente com seus amigos, com a sua família sobre o Bora Pensar. Um fortíssimo abraço, tenha uma ótima semana e fui!